Falar um pouquinho de política, porque após voltar atrás aí sobre a confissão de Mauro Cid no caso das joias, o advogado César Bittencourt afirma que vai dar de 20 a 30 versões e que pode dizer o que quiser. A afirmação foi feita inclusive ao jornal O Estado de São Paulo. O criminalista até chegou a afirmar que defenderia Bolsonaro se procurasse ele, desde que pagando bem e bem mais caro do que o cobrado do seu cliente, o tenente-coronel Mauro Cid. César Bittencourt ainda chega a admitir que seu cliente vai fazer de tudo para livrar o pai de uma eventual prisão e condenação, mesmo que isso atinja Bolsonaro. Na entrevista, o advogado ainda falou sobre a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, abre aspas. As pessoas podem ganhar presentes, fecha aspas. Jotinha, deixa eu começar por você essa, porque eu quero entender o seguinte. O Cid confessando ou não confessando, muda alguma coisa? Muda, Paulo. Muda. Explica o quê? Muda muito, porque o Cid era o ajudante de ordens do ex-presidente. O pai dele tinha uma amizade pessoal com o ex-presidente. Tem ou tinha, né? A gente não sabe como é que vai ser o desdobramento dessa história. Então, certamente muda. Só que o que acontece? O que a gente tem que frisar sempre? Que essa situação está cada vez mais descredibilizada. Não falo apenas sobre o caso das joias, não falo apenas sobre a CPMI do dia 8. Por quê? Porque todos que estão em torno desse fato, sejam como acusados, sejam como delatores, parecem que têm ou chantagem, como é o caso que esse advogado está realizando. Ele está chantageando o ex-presidente Bolsonaro, tentando conquistar ou um emprego, como ele mesmo buscou se oferecer agora, ou talvez até favorecer o seu próprio cliente, já colocando antes do depoimento dele um certo descrédito, falando que pode dar 20 a 30 versões. Ele não pode dar 20 a 30 versões. Isso é um caso de responsabilidade institucional, Paulo. O que você acha, Maninho? Não, eu acho que isso é uma amostra no nível baixo das pessoas que cercam o ex-presidente Jair Bolsonaro. Porque, veja, o advogado aí claramente está querendo aparecer. Quando ele começa a dar entrevista para depois desdizer o que ele disse, aí diz, não, eu posso dar até 30 versões, claramente ele quer aparecer. E quem quer aparecer num caso sério como esse, mostra o baixo nível profissional. Então, o que tudo isso mostra é como nós passamos 4 anos governados por pessoas de baixíssimo nível, que se cercam como equipe, como assessores desse tipo de qualidade de profissional. Isso aí é uma vergonha, né? A gente, no lugar de estar debatendo o país, no lugar de estar debatendo o que realmente importa para gerar emprego, gerar renda, trazer felicidade para as pessoas, a gente é obrigado a ficar comentando esses casos assim que parece coisa de batedor de cabeça. E essa fala da Michele Bolsonaro de que um presidente pode receber presentes, ela tá certa? Não, tá errada. Qualquer agente público, em qualquer empresa, você tem um setor de compliance que diz um presente acima de determinado valor de um fornecedor é inadequado. Porque você está lá tomando decisões, aí de repente você ganha um computador de presente. Qualquer vereador de interior sabe que é estranho você receber um presente do nada de alguém que pode ter algum tipo de relação, que quer ali criar uma relação de favor, onde você deve um favor, você tem uma relação pessoal a mais com aquela pessoa, para quê? Para influenciar decisões que deveriam ser tomadas de acordo com o interesse público e não com a ligação pessoal que aquele agente público tem por ter ganho um presente de quem quer que seja. Então, é muito inadequado essa história de ficar dando presentinho para um e para outro, ainda mais presentes nesse nível de valores. A gente está falando aí de milhares de reais. Não é um chocolate que eu fui numa reunião e deixei um chocolate com a pessoa. Não. A gente está falando aí de joias, relógios, presentes de alto valor. Isso é muito inadequado. É claro que isso pode configurar uma tentativa de um tráfico de influência. Muito bem. Você gerar uma influência. O Jotinha, a Michele Bolsonaro está certa ou está errada nessa afirmação? Um presidente da República pode receber presentes nesse nível? Segundo a norma do TCU, ela está errada, mas cabe ressaltar também que nós precisamos de um posicionamento do Congresso Nacional, através de uma lei que o TCU ele não legisla, que seja uma lei clara e objetiva acerca daquilo que um presidente da República pode ou não pode fazer com o seu presente. Enquanto não tiver essa lei, é claro que a gente vai ficar nessa discussão meramente opinativa. Agora, precisa da lei, mano?
Olha, é uma questão de moralidade. Por moralidade, a gente sabe que é inadequado alguém que está num cargo público receber presentinho. Mas daí a gente tem que mudar o discurso, então, né, mano? Isso, que discurso? Daí a gente tem que mudar. A gente está falando de uma condenação, uma possível condenação Sim, mas aí, do ex-presidente. Ok, uma coisa é a esfera penal e é um debate legítimo e importante, mas do ponto de vista político, do ponto de vista da moralidade, de como a gente quer sonhar com um país decente. Sonhar com um país decente passa por pessoas que, no momento em que ocupam um cargo público, se pautam pelo interesse público, não por ganhar um presentinho. Sim, mano, só que os teus sonhos e as suas expectativas, ainda quero que tu realize todos eles na maior plenitude, né? Eu quero que tu seja mais objetivo naquilo que a gente deva fazer ou não com o presidente. Porque hoje o que se tem na mesa é uma acusação que está buscando imputar um crime sobre Bolsonaro. Agora tu fala só em questão moral. Eu não tenho problema nenhum tu dizer que foi feio que o Bolsonaro fez vender o presidente. Eu também acho. Eu acho horrível, de péssimo gosto, um presidente vender algo que ele recebeu de lideranças internacionais, como chefe de Estado. Mas uma coisa é dizer, Bolsonaro, que coisa feia. Outra coisa é dizer, Bolsonaro, você cometeu um crime. E fato é, para nós dizermos que Bolsonaro cometeu um crime acerca da questão das joias, muitas coisas devem acontecer. Mas vamos lá, aí tem várias questões de procedimento. Por exemplo, existe procedimento para entrar no país com um objeto de alto valor. O que Bolsonaro fez através de seus assessores foi tentar passar por baixo da fila para não ser detectado na prestação de contas ali. Porque ou ele declarava como um presente público da União, e aí tem um procedimento para isso, ou ele declarava como um presente privado, e aí ele tinha, inclusive, que pagar imposto sobre isso, como qualquer brasileiro que viaja para fora do país e volta com a mercadoria de alto valor. Não foi isso que aconteceu, o que já é um indício de que tem história errada aí. O advogado Mauro César, aliás, perdão, o advogado César Bittencourt, ele está indo e voltando, né? Se você for analisar de sexta-feira até aqui, ele já foi e voltou umas 3 vezes. E agora, a última informação, ele fez, inclusive, um pronunciamento numa emissora de TV dizendo que o Cid vai fazer a confissão e vai admitir a ordem de Jair Bolsonaro. É o que diz agora, há pouquíssimos minutos, o advogado César Bittencourt. Dá para acreditar na palavra dele? Olha, isso é essa é a minha dúvida. Quem foi e voltou 3 vezes. Isso é típico de quem quer gerar confusão no debate público, que é uma estratégia muito comum nesses políticos ou em pessoas em volta de políticos que estão encrencadas com a justiça. Geram uma fumaça assim para tornar a vista nebulosa. Então fica indo e voltando, dá várias versões. A gente precisa aí separar do ponto de vista político e do ponto de vista criminal. Do ponto de vista da justiça, não basta depoimento, é preciso trazer provas, evidências que corroboram o depoimento. Esse é um trabalho de apuração para a Polícia e Ministério Público. Agora, de um ponto de vista político, a situação aí é aquela outra que eu estou dizendo. É como a gente vai sair de um país avacalhado, onde políticos não têm limites, onde políticos não se pautam pelo interesse público e ficam tergiversando sobre a convivência com o bandido, que é uma coisa absurda e tenebrosa, para ter, de fato, políticos que estejam compromissados com o interesse público. Então, do ponto de vista político, essa história toda é horrível. Dá uma vergonha de ser brasileiro. Agora, nós temos na quinta-feira dessa semana um depoimento importante lá na CPMI do dia 8 de janeiro, que é do sargento Luiz Marcos dos Reis. O depoimento está marcado, inclusive, a partir das 9 horas da manhã. E ele é um outro militar que integrava a equipe de Jair Bolsonaro, da ajudância ali de ordens de Jair Bolsonaro, e é apontado como um responsável pela movimentação justamente atípica dos recursos financeiros junto com o coronel Mauro Cid. Amanhã, na CPMI do 8 de janeiro, a gente vai ter uma reunião deliberativa que vai aprovar uma série de requerimentos de convocação. Entre eles está o pedido por parte da ala governista de convocar Jair Bolsonaro para essa CPMI. Como é que você vê isso? Já tinha... Os próximos passos são estes. Eu acredito que o presidente deva ir. Eu até sinto falta do presidente no debate público acerca dessa questão, com um posicionamento mais claro acerca disso. Só que, Paulo, é muito difícil cobrar sempre a presença de pessoas que hoje estão
Mas a direita no debate público são pessoas que são sempre em torno do ex-presidente, sendo que nós precisamos também convocar o outro lado. Faz semanas na mídia, semanas que eu não vejo o nome do G. Dias citado. Faz semanas na mídia que eu não vejo o posicionamento do Flávio Dino e sobre a possível interferência no dia 8. Então, cadê os outros agentes, principalmente aqueles que hoje estão mais ao lado do governo, participando da discussão das invasões? Vai ser convocado, sim. Tá, tem centenas de requerimentos aí que os deputados que integram e deputados e senadores que integram essa CPMI estão promovendo. Um deles é Jair Bolsonaro, estão querendo também levar Michele Bolsonaro, outros ajudantes de ordens aí de Bolsonaro, mas também tá o do G. Dias. Mas a dúvida que fica, Maninho, aí eu concordo com o Jota, vai ser aprovado o requerimento do G. Dias? Não se sabe. Agora, é porque também a oposição aí deu aula de amadorismo, ficou semanas, meses pedindo pela CPI e não consegue ter controle para aprovar um requerimento. Fazendo cartazinho e arminha, usando óculos é uma incompetência gigantesca. Pois é, chega disso, né, gente? O cara mete óculos escuros, faz arminha ali, acha que tá abafando. Levanta a placa. Isso, não, e quanto mais faz isso, pior é. Exato. Pior é, porque você só está dando subsídio para uma outra parte. Eu já falei, vamos parar, vamos acabar com essa história de esquerda e de direita. Vamos para o Brasil, pessoal. Ninguém mais aguenta isso. A gente sabe que nós já temos, cada um já temos exatamente as nossas condutas partidárias e está tudo certo. Agora ir para a direita não é mais hora de ficar fazendo arminha. Muito bem. Turma, um rápido break para você que está no rádio. A gente